E a gente decidiu fazer essa dinâmica assim, para que a gente tenha todo mundo foco total em um grupo só, do que vários grupos. Nós fizemos, no primeiro tempo, 2 minutos e 33, depois caímos para 47 segundos. Quem está satisfeito com o resultado da empresa? Sabe o que nós fizemos? Nós mudamos o produto? Nós mudamos as pessoas? Nós só mudamos o processo, certo? Bom, primeiramente eu queria falar para vocês, o pessoal está chegando para trás, já chegando, pode sentar aqui mais para frente um pouquinho, para a gente ter mais proximidade aí. Então, os que estão chegando agora, meu nome é Wallace, e hoje eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com produção. Nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos ter uma experiência diferente hoje. Normalmente a gente fala curso, a gente tem a expectativa de uma noite cheia de slides, cheia de anotações, e hoje o intuito não é esse. Quando eu fundei esse método de produção simples, só para vocês entenderem de onde surgiu, quando eu trabalhava como gerente de estaleiro no Rio Grande do Sul, eu tinha a responsabilidade de pegar a capacitação que eu recebia na nível gerencial, com um nível técnico muito refinado, e tinha por missão implantar aquilo que eu aprendi nas linhas de produção na qual eu era responsável como gestor, e fazer o meu time produzir dentro daqueles conceitos que eu aprendi. Ali eu encontrei uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nem todos que estavam abaixo do meu comando tinham a experiência, a vivência do mundo corporativo para conseguir absorver aquele nível de informação e colocar nas frentes de trabalho, na operação em si. Então eu vi a necessidade de criar uma tradução, uma linguagem mais simples para fazer com que essas pessoas entendessem de maneira mais simples o que precisava ser feito, que vinha como uma informação bem complexa. E daí surgiu o método de produção simples. Então assim, hoje nós vamos começar da maneira que o método foi criado, que o MPS foi criado, com prática. Então, basicamente, nós vamos usar aqui 80% de prática e 20% de teoria. Queria saber quem queria que levantasse a mão. Quem é empresário aqui hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresários. Ok. Dos que são empresários, quantos tem funcionário aqui hoje? Beleza. Quantos funcionários da senhora tem aqui hoje? Aqui? Só a senhora. E do senhor? Tem alguém aqui? Só o senhor também. Tem um? Então já vamos escolher ele. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu falei que é prática. Vamos praticar. Vem pra cá. Bom, qual que é o seu nome? Wendel. Bom, Wendel, nós já temos um. Precisamos de mais 7. Mais 7 voluntários. Se der de 3 minutos a gente não conseguir esses 7, eu vou buscar. Cairosa, aí tem 2. Vem pra cá. Tem 2 vezes. Pode vir os dois. Agora só falta. Ó. Vem, pode vir. Vem, as meninas estão. Fica vergonha, não vai ficar. Vai ter que dançar na frente. Não, o empresário pode vir também, né? Então quantos temos aí? Falta mais um. E aí? Quem vem? Não, vem. Vamos 8. Pronto, fechou o time. Agora, gente, pela iniciativa, vamos dar salve de palmas para o pessoal. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu falei que eu desenvolvi um método de produção simples. E nada melhor do que a gente ter um parâmetro real
E o time joga junto. Então assim, ó, tem muita gente que vai no circo para torcer pro leão. O adestrador está lá 20 anos já para fazer um negócio bonito, todo mundo, e o cara na plateia torcendo que o leão está lá tentado no cara. Não é o perfil da galera que está aqui. Então nós vamos torcer para isso que dá certo, para funcionar. E aí é o seguinte, como temos 8 representantes do nosso time, e a gente decidiu fazer essa dinâmica assim, para que a gente tenha todo mundo foco total em um grupo só, do que vários grupos. Então eu queria pedir para vocês virem aqui à frente para observar de perto o que vai acontecer. Nós vamos afastar essa primeira fileira de cadeira e aí nós vamos fazer aqui uma dinâmica. E nessa dinâmica a gente vai colher alguns dados, ok? Então vocês podem chegar aqui na frente, ficar em pé aqui para perceber e nós vamos formar aqui uma roda. O grupo dos 8 aqui, o pessoal vai se afastar um pouco, ter a oportunidade de perceber. Vamos formar uma roda aqui da maneira que vocês preferirem. E aí nós vamos fazer o seguinte. Fecha a roda aqui dos 8. E aí é o seguinte, só para o pessoal entender. Nós aqui, agora nós vamos criar uma empresa como uma operação padrão. Como o entendimento aqui é que esse negócio é lúdico, é uma forma de expressar o poder de uma ferramenta, nós vamos criar uma fábrica aqui, uma linha de processo de canetas. Vamos lá. Você trabalha com o quê? Barbeiro. Quando você está lá na barbearia, você tem vários processos, certo? Sentou o cliente, e aí você vai pegar a máquina, vai cortar o cabelo do cliente, vai pegar as suas ferramentas, vai colocar na sequência para trabalhar, certo? Em todo trabalho, em toda atividade, em todo negócio, você tem processo, concorda? Quem concorda? Toda atividade profissional é um processo. Beleza. Então nós vamos simular aqui agora uma empresa, nós vamos criar uma empresa aqui agora. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma operação padrão, uma operação, um processo dessa empresa. E nós vamos medir qual é o resultado dessa empresa que nós montamos agora. Beleza? Então nós vamos montar aqui uma fábrica de canetas. Então nós temos aqui 8 canetas, que vai ficar na mão do senhor Evanildo. Segura aqui as canetas, Evanildo. Deixa só uma comigo. Então o que nós vamos fazer? Você pode segurar para mim? Nós vamos fazer assim, ó. Pode passar. Nós vamos fazer, as canetas vão estar nessa posição. Eu vou virar todas as posições da caneta. Todas as canetas e vou passar para o seu Evanildo. O seu Evanildo vai virar todas as posições e vai passar para o nosso colega ao lado. E assim sucessivamente, até que todas as canetas cheguem na mão do seu Evanildo novamente. Está entendido? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal aqui do nosso time entendeu como é que vai acontecer? Ou alguém está com dúvida? Cada um vai mudar, outro vai mudar. Exatamente. E até chegar na posição novamente para o seu Evanildo. Vai começar assim. Próximo. Passa. Como se a gente tivesse, por exemplo, numa fábrica de estofado. Qual lá é o chefe da fábrica de estofado? Lá não tem um processo? Corte, montagem, embalagem. Isso aqui vai simular uma etapa de produção. Que nessa empresa é gerido por 8 pessoas. Ótimo, né? Então, dado o recado ali, vamos lá. Já que o senhor virou e acertou todos, vai começar agora o senhor trocando de posição e depois passa as canetas, tá? Mas só um minutinho, que nós vamos cronometrar essa atividade, ok? Então a Vitória está lá com o cronômetro zerado, todo mundo percebe lá o cronômetro? Ok? Então, gente, sem correria do tempo normal de cada um. A prova do líder, vamos lá. Vitória, você fala e ele começa. Só um momento. Nós vamos ter aqui também um departamento de controle de qualidade para saber se todas as canetas estão funcionando. Quem se habilita em ser um controle de qualidade? Você. Então é o seguinte: antes de virar a posição, quando você receber a caneta, você vai riscar, fazer um risquinho para poder saber se elas estão funcionando. Não, vocês que sabem.
Vocês que sabem. A empresa é de vocês. Beleza? Então, beleza. Então temos que testar e garantir que o seu Vavá, né? Vavá. Que o seu Vavá vai receber todas as canetas funcionando. Ok? Então, pessoal, eu não vou ficar trabalhando vocês e vou liberar para começar. Assim que a Vitória fizer o joia lá. Pode começar. Já vai passando uma vez aqui que você vai gostar? É verdade. Esse é querendo mesmo. Chega um ponto que ele não dá firmeza. Eu acho que na terceira você já pode passar. O dedo não agarra. A partir da quinta ele começa a agarrar. A validade das duas profissões. Ele testa, ele tem que tampar também ou não? Tem que tampar. Tem que fazer a operação dele. Tá. Aí eu construo. Não, aí você para. Recebe e para. Quando tiver todas as canetas na mão do senhor, só fala para a Vitória. Para o cronômetro. Já está no estoque. Isso, já está no estoque. Esse Vavá é bom. Falou assim. Esse Vavá é bom. Qual empresa que você está fazendo? CID Publicidade. Esse outdoor da cidade aí. Aí, já fiquei sabendo quem está aqui, empresário do CID Outdoor. Tem 18 outdoor na cidade. 14 da nossa. Ele é bom de vender o peixe também. Era o contra, não aproveitei. É o Tidão, aquele, como chama? Do ônibus. Aí, seu Vavá. Traseiro de ônibus também, tudo é. Para o cronômetro. Tá rodando, senhor. E agora? Para o cronômetro. Parou? Beleza. Vira para todo mundo. 2 minutos e 33. Então, Vitória, toma esse tempo, 2 minutos e 33. E agora eu vou pedir para todos vocês se assentarem novamente. Os oito donos da fábrica aqui, sentem juntos aqui para o lado. Sentem aí juntos. Bem aqui na frente, por favor. Gostaria de saber o seguinte: ficou alguma dúvida para quem estava assistindo a operação? Todo mundo entendeu a operação, como que nós criamos uma operação padrão e o pessoal como operou na linha de processo? Ok? Quem está confortável com a informação? Beleza, pessoal? Esses conceitos que nós vamos conhecer aqui hoje pode ser utilizado em qualquer segmento. Uma empresa de publicidade, um escritório de advocacia, uma empresa, uma distribuidora, numa fábrica de estofados, numa fábrica de caldeiraria pesada, em qualquer tipo de segmento, uma barbearia. Inclusive eu tenho bastante cliente mostrando de barbeiro. E é muito bacana a gente poder fazer isso de uma maneira simples. Desperdício. Quem é sincero bastante para entender que no seu trabalho a maior parte do tempo é comprometido com desperdício? Levanta a mão. Ok. É isso aí. Os desperdícios que a gente vai enxergar aqui hoje são desperdícios que os engenheiros da Toyota lá atrás, desde 1950, depois da guerra, foram lá nos Estados Unidos para ver o que o Ford estava fazendo e eles perceberam que o Ford produzia em grandes escalas
e não tinha problema com paradas interruptas. E ele, por quê? Porque eles tinham dinheiro pra caramba, o Ford tinha dinheiro pra caramba, podia fazer isso. O Japão não tinha dinheiro. Então ele percebeu o seguinte: todo o sistema produtivo, Taiichi Ohno foi o engenheiro da Toyota que teve essa sacada. Todo sistema produtivo tem 7 desperdícios, pelo menos 7 desperdícios. E esses desperdícios nós vamos conhecê-los agora e nós vamos aprender como atacar eles. Então nós vamos aqui agora conhecer esses desperdícios. E agora nós vamos para as 7 perdas lá do sistema Toyota de produção. Nós vamos entender quais são essas perdas e como tratar cada uma delas. Gente, ninguém aqui vai sair especialista em atacar esses desperdícios hoje. Mas nós vamos fazer aqui, Léo, um bônus para todo mundo. Tu vai pegar o e-mail de todo mundo que veio e nós vamos mandar essas 7 perdas, esse material, para todos eles, para aqueles que estiverem interessados em aplicar no seu negócio, terem o resultado que nós vamos ter aqui hoje, beleza? Então esse é um bônus aí da noite. Vocês vão receber esse material. Então vamos lá. Essas 7 perdas. Perda por superprodução é quando eu produzo mais do que preciso. Isso, dentro dos conceitos do Lean, da produção enxuta, é uma perda, um desperdício. Eu não preciso produzir mais do que eu tenho saída de mercado. Eu preciso produzir a quantidade certa, no tempo certo. Eu não preciso gastar mais tempo, eu não preciso gastar mais mão de obra, eu não preciso gastar mais matéria-prima. Porque isso está relacionado, inclusive, a uma outra perda que nós vamos ver aí para frente. Perda por espera. Perda por espera. O que vem a ser isso? É simples. Todas as vezes. E aí é importante avaliar até quando a gente está dentro da linha de produção. Perda por espera é todas as vezes que eu estou esperando alguém finalizar uma tarefa, uma atividade, para que eu possa começar a minha. E todas as vezes que eu estou fazendo uma atividade e estou fazendo alguém esperar a finalização da minha atividade para ele começar, ele também está tendo uma perda por espera. Isso é muito comum. Quem conseguiu perceber perda por espera na nossa empresa aqui? Conseguiram perceber? Então beleza. No celular. Oi? No celular. É. A perda demorou chegar, perdi cliente. Pois é, tá vendo? Tá entendendo? Perda por espera. Perda por transporte. Acontece quando os produtos são transportados de maneira não programada. Isso tem muito a ver com a logística, né? A perda do transporte. Por exemplo, tem alguém aqui de lancha ou não? Lancha acontece demais. Lancha acontece demais. Quem está trabalhando na entrega, nós temos distribuidores. Distribuidores sofrem com isso pra caramba. Sofre ou não sofre? Tem um cliente que pediu, já tem 1 hora que ele pediu e não conseguiu chegar lá, porque às vezes a pessoa que está fazendo a roda não é a pessoa mais habilidosa que está fazendo aquilo. Então a entrega sai de maneira não organizada, não orquestrada, e aí o que acontece? Desperdício. Desperdício. Então essa perda do transporte. Perda por excesso de processamento. O que vem a ser isso? Isso está muito ligado à questão da qualidade. Muitas das vezes nós temos perdas porque às vezes a gente quer fazer algo a mais do que foi contratado. Por exemplo, eu contratei lá um outdoor do Seu Vavá, preto e branco. Preto e branco. O Seu Vavá me cobrou lá R$500. Preto e branco. E aí o Seu Vavá foi lá, colocou na linha de produção, mas aí vamos supor que o Antônio é um gerente lá do Seu Vavá, e aí ele vai falar o seguinte: nossa, mas esse outdoor, se for colorido, top, vai ficar top, vai bombar. Aí ele vai lá e coloca na produção o outdoor colorido. O Seu Vavá tinha um orçamento para um outdoor preto e branco. E aí o gerente do Seu Vavá quis colocar mais qualidade do que o Seu Vavá recebeu para entregar. Então é excesso de processamento.
Eu tinha que entregar o preto e branco, eu quis entregar o colorido, eu não calculei, eu não vi que isso ia transformar a minha oportunidade de lucro em prejuízo ou empate, que não é interessante, porque as contas vêm para pagar e a gente tem que pagar a conta. Mais tempo, mais dinheiro. Exatamente. Então, é uma perda por excesso de processamento. Perda por estoque. Estoque é prejuízo, principalmente quando ele não é um estoque inteligente. O que a gente chama de estoque inteligente? Você conhecer as suas demandas e comprar o seu estoque programado de acordo com as suas demandas. Porque é o seguinte, quando eu vou lá e compro aquele monte de material e eu coloco aquele monte de material no meu estoque, vamos pegar aqui, quem é a senhora? A senhora trabalha com que segmento? Móveis? Móveis ele é doméstico. Quando a senhora está com o estoque da senhora cheio, todo mundo chega lá e olha o estoque, certo? Mas o que a senhora enxerga quando a senhora olha para lá? Não, é dinheiro. A senhora trocou a energia de papel por energia metálica, mas aquilo ali é dinheiro. É dinheiro. E quando você coloca aquele capital todo investido ali, o seu dinheiro está parado ali. Se ele vai levar 1 ano para ser vendido, você está com o capital parado, ao ponto que hoje você podia estar fazendo novos investimentos, aplicando seu dinheiro de uma maneira muito mais inteligente do que em estoque, com a possibilidade de ter danos, de ter problema futuro com qualidade. Então assim, gente, vamos entender. Wallace, então você está falando que tem que zerar os meus estoques. Por exemplo, no meu negócio, eu sou especialista nesse negócio, eu não consigo zerar, mas eu consigo diminuir extremamente o meu negócio, os estoques do meu negócio. E assim, eu aumentei muito a minha produtividade, aumentei muito as minhas margens, porque eu fiz isso. E eu consegui ter mais saúde financeira porque eu fiz isso. Estoque, via de regra, é prejuízo. E aí a gente tem que lutar sempre para ter os estoques mínimos, ajustar a frequência de entrega, para ter dentro dos negócios o menor montante possível financeiro aportado em estoque. Então, estoque, via de regra, é prejuízo. Perda por movimentação. Essa perda, nós consultores, quando queremos encontrar o tamanho dessa perda, a gente instala nas pessoas, nos operadores, dentro das fábricas, dentro dos negócios, um negocinho, um aparelho chamado pedômetro. Hoje é até mais fácil, né? Pode ser até naquele aplicativo de caminhada aí, né? O telefone tem. Qual o nome? É esse aí. É isso. Então a gente consegue colocar e monitorar quanto de movimentação as pessoas têm por dia dentro do setor de trabalho. Numa empresa que é escritório, isso é menor, mas numa empresa física, por exemplo, sua babá, na minha, tem muita movimentação, né? Então, a movimentação ela deve ser diminuída, eliminada se for possível dentro dos processos produtivos, porque ela também é considerada uma perda muito relevante nos processos. Os caras são bons, pode deixar junto, senão sai empresa. Perda por defeito, não precisa explicar muita coisa. É exatamente quando quebra, quando estraga, quando eu tenho que fazer um retrabalho. Quem conhece o custo de retrabalho? O retrabalho é pelo menos 3 vezes o custo de fazer certo a primeira vez. Gente, vou falar para vocês. Quando acontece um problema, que eu tenho retrabalho dentro do meu negócio, eu fico azedo da primeira hora do dia até a última, porque você entender o tamanho do custo é muito, muito, muito doloroso você lidar com defeito, com retrabalho. Então, gente, nós temos que estar muito focado na qualidade. Qualidade, eu queria poder falar um pouco mais para vocês sobre qualidade. Mas assim, a qualidade, esquece esse negócio de controle de qualidade, contratar um departamento de controle de qualidade. Qualidade somos nós que fazemos as operações, nós que trabalhamos, nós que temos que ter esse conceito já inserido dentro da nossa cultura profissional. Qualidade, eu não preciso que o Léo venha aqui para me falar assim, isso aqui está errado, você não fez isso certo. Poxa, essa é a minha missão. A minha missão, eu fui contratado para fazer isso
Então, se eu tenho dificuldade, qual é o padrão de fazer isso certo? Eu tenho que pedir ajuda. Léo, me ajuda a entender. Mas o Léo não pode ficar escravo de me falar se está certo ou se está errado. É a busca de cada um de nós em ter garantia da qualidade dentro do seu conhecimento, dentro da sua filosofia de trabalho. Beleza? Então, pessoal, mãos à obra. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos aplicar o que a gente acabou de aprender aqui, para a gente ver se o que a gente aprendeu agora faz sentido ou não faz sentido. Então a gente vai ver agora o que acontece com uma empresa quando a gente ataca os desperdícios e coloca a produção em fluxo. Beleza? Então nós vamos voltar os 8 aqui para frente. Vamos fazer a roda novamente. Agora nós vamos colocar aqui o 4 para frente. Quem concorda com aquele tempo que a Vitória anotou ali? Tá certo? 2 minutos e 33 segundos? Foi isso que nós vimos? Então, beleza. É verídica a informação, né, pessoal? Chega pra cá, Vitória, queria te pedir aqui uma ajuda. Vamos fazer o ciclo de novo, monta a empresa, exatamente do jeito que vocês montaram antes. Pessoal, cheguem para aqui para vocês terem a oportunidade de enxergar isso. Aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, para todo mundo entender. A primeira rodada está aqui. A Vitória já se antecipou, pulou na frente da fala, por isso que ela é casada. Por isso que se casada. Então, pessoal, dentro do que nós acabamos de aprender, tem lá os quadradinhos que nós vamos observar. Tem lá, produção e fluxo, nós falamos sobre isso? Sim ou não? Nós falamos sobre isso? Sim ou não? Sim. Sim, beleza. Como é que quebra a produção? Como é que faz produção e fluxo? Como é que faz? Quebra a produção ao menor lote repetitivo, certo? Qual é o menor lote repetitivo da nossa linha de processo? 1. Todo mundo concorda com 1? Sim. Então agora vamos fazer o seguinte: vamos quebrar a produção, a operação, e aí nós vamos fazer de acordo com o que nós definimos. Nós somos uma empresa só e nós definimos que o menor lote repetitivo do nosso processo é uma caneta, certo? Então o seu Vavá vai começar, vai passar uma caneta por vez e assim sucessivamente até chegar a todas as canetas na mão do seu Vavá. E o cara da qualidade, seu posto de trabalho aqui, chefe, vai testar as canetas da mesma maneira, não vai mudar nada. Gente, não corram mais, façam o tempo de vocês no mesmo tempo. Não dá agora também para ficar, pescando. Faz no tempo de vocês sem correria para não maquiar o resultado. Nós temos que ver valor no que nós estamos fazendo agora. Nós temos que ser íntegros, ok? Então vamos lá. Tem alguém dentro do processo com dúvida sobre o que tem que fazer? Não? Então podemos começar? Ó, seu Vavá, o senhor vai falar para a Vitória quando pode, tá? Depois que o senhor der o ok, a Vitória começa e o senhor começa para você. Ok. Vamos aceitar. Que caiu. É aqui. Aí, não, continua, senhor. Ah, mas tem que começar de novo, não tinha visto aí, não. Não, pode continuar. Oi? Mas aí Não, o senhor segura todos até chegar na mão do senhor. Não precisa fazer mais operação, só o senhor receber. produtos acabados. Produtos acabados. Finalizar. 1 minuto e 4. Ó, qual é o seu nome? Mayra. A Mayra falou, mesmo ainda com defeito no processo, certo? Quem concorda que foi muito melhor?
Os operadores, foi mais confortável quebrar o lote e empurrar uma peça por vez ou as 4 peças, as 8 peças que pegou? Quando nós fizemos essa rodada, vamos olhar para o quadro. Nós eliminamos, nós atingimos, nós quebramos a produção, colocamos ela em fluxo? Sim. Vamos lá, gente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós atacamos superprodução? Sim. Então marca. Nós atacamos superprodução. Nós atacamos transporte? Eu acho que não, vamos considerar não. Excesso de processamento, nós colocamos mais qualidade no precisado? Não mexemos com isso também não. Estoque diminuiu? Sim ou não, pessoal? Sim. Beleza. Movimentação nós mexemos, nós diminuímos? Não. Movimentamos a mesma coisa. Espera diminuiu? Não. Sim. Sim ou não, pessoal? Sim. Então vamos lá. Vamos entender aqui do nosso amigo. Vamos lá. Antes, quando o senhor estava passando trocando 8 canetas, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? E quando ele passou uma caneta e começou a rodar, diminuiu. Não eliminou, mas diminuiu ou não a espera? Então, podemos escalar? Sim. Defeito continua tendo. Então, a caneta caiu. Mas bom, nós fizemos uma rodada. Vamos para a terceira rodada. E agora nós vamos fazer o seguinte. Na terceira rodada nós temos que colocar mais um conceito. Vamos atacar a movimentação? Vamos. Como é que ataca a movimentação do sistema produtivo? Eu aproximo as operações. Eu deixo tudo mais próximo de mim. Eu deixo tudo mais próximo das etapas de trabalho. Então vamos ver o quanto isso melhora. Então, ao invés dessa distância, vocês ajustam, vá lá, arredam a mesa, limpa o ambiente, deixa tudo mais próximo. Beleza? Ah, peraí, deixa eu fazer aqui, ó, para marcar a segunda rodada. Segunda rodada. Beleza. E aqui é para a gente fazer a próxima. A próxima faz aqui. Então, seu babá, só a mesma coisa, tá, gente? Tem alguma dúvida? Nós vamos passar agora quantas canetas por vez? Uma caneta por vez. Nós agora vamos ter mais cuidado com o quê? Para não deixar cair. Isso aí eu estou falando, esse cara é bom. Vamos lá. Então agora, pessoal, vocês estão conseguindo perceber aqui? Sim. Quem quiser chegar mais próximo, porque atrapalhando. Bem magrinho aí, estou atrapalhando. Vai lá, seu babá. A hora que o senhor mandar, o senhor é o gerente da fábrica aí. Toca o... Aí agora vai ter uma empresa. Pronto? 41. 41. Pessoal, 41 é melhor do que 1.4? 41 é melhor do que 2.33? Nós atacamos agora qual perda lá? Não, defeito, beleza. Não teve defeito. Qual que foi o defeito? Qual que é o seu nome? Anderson é atencioso. Defeito. E agora? Movimentação. Beleza. Ah, Wallace, então, olha que tem fundamento. Eu acho que é verdade esse negócio. Nós atacamos, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5 desperdícios. E ainda botamos a produção em fluxo. E nós melhoramos demais a nossa empresa. Ô, senhor Marcelo, o senhor que é padeiro faz conta bem feita. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se a empresa e o senhor tivessem pulado aquele tipo de produção de pão para aquela outra lá, como é que o senhor estava agora? Porque pão de produção. Então vamos lá. Mas não está bom ainda não. Olha só. Me empresta uma caneta aqui. Essa aqui foi a terceira rodada? Terceira.
gastamos aqui? Na primeira rodada, na segunda rodada e na terceira rodada. A perda por excesso de processamento se dá, lembra que eu falei, processo bem definido, pessoas conectadas nos processos. Então é o seguinte, a gente cria padrões. Todo mundo concorda que se a gente fizer aqui, ó, 8 quadradinhos desse tamanho aqui, 8 quadradinhos desse tamanho aqui, ó, eu der um riscadinho em cada um, eu vou saber que a caneta está funcionando? Eu vou gastar mais ou menos tinta? Então vamos ver agora se a gente consegue fazer a rodada. Não. Eu criei um padrão. Aqui eu não tinha impressora. Entendeu? Tudo bem. Eu estou falando, tem gente que vai no circo para torcer pro leão. Não. Isso aqui é a impressora que fez. E aí eu criei um padrão. E agora, depois que eu criei um padrão, eu criei esse padrão com o objetivo de atacar excesso de processamento, porque eu estou gastando, a tinta é cara, a tinta dessa caneta é muito cara. Então a gente precisa eliminar esse desperdício. Lembra que a nossa meta é atacar pelo menos o desperdício dentro do processo. Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma rodada da mesma maneira. E agora, aumenta a qualidade. Qual que é o seu nome mesmo? Rashid. Tu é lá das Arábias, lá da Rashid, você nasceu depois daquela novela, novinho? Foi, eu sei das coisas. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Qualidade, ok? Então, ó, só um risquinho dentro do quadradinho, não pode gastar muita tinta, mas também não pode entregar para o seu cliente final produto com defeito, com problema, ok? Tá entendido? Só uma pergunta, ele podia fazer o risquinho separado, porque o quadrado vai gastar da mesma forma a impressão, que é a energia e a tinta da impressora. Pode. Pode. O quadrado eu só desenhei para poder ter uma ideia de padrão, mas se vocês determinarem um novo padrão com menos custo, é melhor. Então vamos lá, qual que é a sua ideia? Fazer só isso. Não, agora era só fazer o Pontinho? Então beleza, então vamos fazer a empresa de vocês e vocês têm a opção de revisar. Vamos lá, pronto. Tem aqui, ó, a marquinha, faz 8 pontinhos. Beleza? Posso dar uma ideia também? Pode. Porque na hora que eles tinham feito da primeira vez, eu deixei de falar, falei, pô, poderia ter passado as canetas, deixei de falar. Aí acabou no final ali, foi o que tu fez. Por exemplo, no excesso de processamento também, como é que chama? O senhor Vavá, precisa organizar as canetas também para poder mandar parar. Ele pode receber as canetas e assim que ele receber as canetas e atestado, ele pode mandar parar também, porque ele também economiza um tempo. Pode. E deve. É isso aí. Desde que ele recebeu a última caneta, ele pode mandar parar, naquele instante. Beleza, Babá? Ó, qual é o seu nome? Wesley. O Wesley deu uma sugestão de melhoria. E ele faz parte da nossa empresa. Então, o senhor vai ficar mais atento. Quando chegou a última caneta na mão do senhor já... Vitória, para. Só Babá quer fazer uma troca. Quem quer trocar com o seu Babá? Só um minutinho. Quem quer trocar com o seu Vavá? Aqui, ó, ele quer trocar. Vamos lá. Pessoal, vamos perder a atenção. Olha só. Dentro das empresas, a gente troca de posição, não troca? Então vamos testar. Agora você fala para a Vitória, ok? Ó, lembra, aproximou. Beleza, vamos lá. Focar, gente. Focar.
Olha, 47, mas quem consegue perceber uma diferença? Sem defeito. Esse defeito já está registrado. Exatamente. Só que tem um outro porém. Nós gastamos mais dinheiro aqui ou mais dinheiro aqui? Então, o fato da gente ter feito 47 segundos não quer dizer que a gente foi pior, porque nós atacamos mais desperdício, ok? Agora, só para finalizar, eu não vou roubar mais tempo de vocês, eu só quero que vocês entendam o seguinte: a produção, nós temos que ter a consciência que mudar é fundamental para a evolução do processo, e ter a humildade de pedir para trocar é muito significante dentro de uma empresa, porque assim, muitas das vezes eu já fui trabalhar em alguns lugares que eu sentia que eu estava posicionado no lugar errado. Eu sentia que eu estava fazendo abaixo da minha qualidade, do que eu podia entregar. O seu Barba falou, vamos trocar. E aí o nosso amigo árabe falou, não, é comigo. O árabe é esse aqui, tudo igual na minha cabeça. Vocês são irmãos? Não, parecido. Então, aí nosso amigo pulou aqui e nós conseguimos fazer uma produção seriada, nós conseguimos fazer um negócio completamente diferente. E assim, vamos medir? Não vou ficar aqui fazendo mais rodadas. Nós atacamos agora excesso de processamento. O único que nós não atacamos ali é transporte, né? Vamos pensar? Isso aqui quando começou estava aqui, né? Aí a gente melhorou, botou aqui. Se a gente pensar, o transporte do departamento de qualidade também foi afetado, não foi? Então, se a gente considerar, então, nós atacamos. Vitória, por favor. Transporte, risca lá para nós também. No transporte. Então, nós conseguimos, de maneira rápida, com pouca profundidade por conta do nosso tempo, mas nós atacamos todos os desperdícios que a gente conseguiu nessa noite, certo? Então, nós fizemos, no primeiro tempo, 2 minutos e 33, depois caímos para 47 segundos. Quem está satisfeito com o resultado da empresa? Quem está satisfeito com a qualidade? Quem acha que, se essa empresa estava ganhando 10 mil reais de lucro no início, quem agora acredita que essa empresa estava ganhando 2 vezes e meia mais de lucro? Sabe o que nós fizemos? Nós mudamos o produto? Nós mudamos as pessoas? Nós só mudamos o processo, certo? E conectamos todas as pessoas no processo. Fazer um por vez dá mais resultado. E não sou eu que estou dizendo, é o resultado que nós vimos aqui. Então, assim, eu queria muito poder ter a oportunidade de ter mais profundidade, tive que pegar um pedacinho do método de produção simples e trazer aqui para vocês, porque é o seguinte, eu tenho certeza que a partir de hoje é uma questão só de decisão, mas se vocês quiserem levar o que vocês viram aqui hoje para os negócios de vocês, para a vida de vocês, vocês vão aumentar a produtividade.